pessoal, vamos aqui falar do nosso, ou melhor, vamos aqui no nosso vídeo de análise de tendências e a expectativa dos índices para a próxima semana, analisando o que aconteceu com os índices no dia de hoje. Primeiramente, temos aqui o Ibovespa. Basicamente, o Ibovespa trabalhou com uma boa alta de 1,82%. O que foi esta alta? Foi aqui uma correção e uma volta para vir testar os 125 mil pontos. O viés do Ibovespa ainda é baixista, pessoal. Mesmo que tenha tido uma alta aí de 1,82%, a gente teve um movimento de baixa nas duas últimas semanas de 4,22% e nesta semana ele está dando aquela famosa respirada que a gente chama, né? Então respirou e aí tem essa possibilidade agora dessa movimentação baixista acontecer. Ele tentou romper a média de 21 aqui, não conseguiu, entrou pressão vendedora e a briga da semana foi aqui nesta região dos 125 mil pontos, que também é a região da média de 21 no gráfico semanal, ok? Então a gente está aí ainda com esta visão, mesmo vendo uma média de 9 períodos aqui bem inclinada para cima, né? Provavelmente essa semana será uma semana de briga aqui de interesses. O curto prazo querendo subir, o prazo maior ainda alinhado para uma baixa. Será aí uma semana bem interessante para nós acompanharmos, ok? Falando do S&P 500, nós tivemos aqui uma queda de 3%, bem significativa, e ele perdeu a média de 21 aqui de uma forma bem sólida, e não acontecia isso desde setembro de 2023, ok? Então a gente está vendo o S&P neste ano fazendo até o momento uma ligeira correção de 2,69%. Ainda não temos uma tendência de baixa, ainda é apenas uma correção e pela perca desta média de 21 é o que nós chamamos de sem tendência definida. Mas é a lateralização, né? É um movimento mais forte dentro da lateralização que a gente já vinha acompanhando aqui desde a semana do dia 4 de novembro. O S&P com esta queda de 3% fez com que voltasse aos seus valores de setembro de 2024. Então veja bem, pessoal, muitas pessoas acreditam no simples e puro longo prazo, mas de setembro de 2024 até agora, teve muitas ações que deram lucros extraordinários. E quem ainda não tomou uma decisão de proteção, de garantir uma parte do lucro, está vendo aí as suas ações terem uma desvalorização. O caso bem típico é da Tesla. A Tesla fez uma movimentação de alta de 70%. Neste momento aqui nós informamos o nosso grupo que começaria uma correção e olha só, caiu por completo. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que mercado de ação tem momento para comprar e momento para realizar o seu lucro, independente do tamanho da empresa. Então, esta é uma lição muito importante que o S&P está trazendo para nós, aonde grandes empresas, sólidas empresas, as maiores empresas do mundo também corrigem, ok? Mas não, o S&P não tem aqui uma tendência de baixa até o momento, ok? Essa semana, se a queda continuar, tudo pode acontecer, pode mudar, mas até o momento não temos uma tendência de baixa. A Nasdaq, a mesma leitura, caiu 3%, também perdeu a tendência de alta, mas não entrou para a tendência de baixa ainda. O Russell já entrou numa tendência de baixa, né? Por quê? Porque nós temos as médias alinhadas e um direcionamento mais baixista. Porém, ele já caiu bastante, né? E ele pode fazer aqui uma correção antes de continuar a sua queda. Ele pode fazer um movimento como este daqui, ok? E o Dow Jones, pessoal, está aqui também na linha do S&P e da Nasdaq, aonde não entrou em tendência de baixa ainda, mas está como sem tendência definida. Foi bem pesado
a semana para os mercados americanos. A gente tem aqui o Stocks trabalhando a 0,50, também dando uma sinalização bem interessante aqui para uma possível correção. O Stocks está numa tendência de alta bem sólida, bem bonita, porém ele esticou demais, ele está muito caro e ele pode fazer aqui uma correção. A gente tem aqui Nikkei trabalhando nessa movimentação também com uma direção mais baixista, fazendo uma movimentação de 0,86 de baixa, e a gente tem Xangai trabalhando a 1,56%, bem travado, né? Sem nenhuma direção também organizada. E a Índia, conforme nós comentamos na semana anterior, está aí com uma sinalização de uma possível retorno até as médias. Ele pode fazer um repique aqui dentro dessa tendência de baixa, de subir até uns 4%. Subir para depois continuar a sua movimentação baixista. O ouro, nós tivemos uma alta também bem importante de 1,83%. O ouro não para de subir, né, pessoal? Tá impressionante, mas ele ainda não perdeu essa sinalização de uma correção, tá? Então ele está 3 semanas ainda trabalhando nessa dúvida. Será que corrige? Será que continua em alta? Então ele ainda não confirmou, mas também não perdeu essa possível correção que ele pode fazer. O minério de ferro trabalhou aí mais pesado, o petróleo trabalhou aí mais pesado, perdendo $71 mais uma vez, mas se recuperou no final da semana, né? Mas sim, a tendência é de mais quedas para um futuro próximo aí. A gente tem o minério de ferro trabalhando aqui a 1,94%, bem travado nos $100, o minério não anda. O dólar fazendo aqui o que nós estávamos esperando, né, ou torcendo para que ele fizesse, movimentação de baixa, veio testar novamente os 5,86 e agora tem essa possibilidade de mais queda. E o Bitcoin, meus amigos, $84 mil. Se fechar esta semana assim, com esta queda de 10%, nós teremos sim o Bitcoin saindo dessa zona de lateralização e acionando um viés mais baixista. Porém, precisa fechar. Aqui na semana passada, no domingo mesmo, entrou uma pressão compradora, respeitando a região dos $90 mil. Será que essa semana os compradores de Bitcoin vão aí abrir o bico e deixar perder os $90 mil? É de se acompanhar de perto, né? Mesmo o Trump colocando aí, assinando oficialmente uma reserva de Bitcoin, a gente está vendo muitas pessoas se desfazerem das suas moedas. Então, basicamente, resumindo, para o Ibovespa, a gente continua com um viés um pouquinho mais baixista, mesmo sabendo que nós vamos entrar numa semana de briga entre tendências. No mercado americano, também um viés mais baixista, porque perdeu aqui a média de 21, mesmo sabendo que ainda não temos tendência de baixa. E para o dólar, a gente tem aqui também um viés mais baixista, porém, ou melhor, em todos esses que a gente acompanha mais de perto, a gente tem aí essa mesma visão, ok? Vamos aí olhar os papéis que a gente ainda acompanha no Position Trade.